A carne de laboratório não é uma ideia tão boa assim para desbancar a pecuária e salvar o meio ambiente do impacto ambiental causado por essa pecuária, não, viu? Direitos animais, veganismo, antiespecismo e anticarnismo. Tudo isso você encontra aqui no canal Vegana Gente. E aí, galera, tudo bem? Depois de vários meses sem vídeos novos, o canal Vegana Gente está aqui de volta ativa. E volta também a responder vídeos de gente que se opõe ao veganismo e aos direitos animais, ou se diz cética perante ambos, os famosos carnistas. Aí o vídeo respondido de hoje é o do vlogueiro Omaro, do canal Morgatório do Pássaro. Inclusive, ele já havia sido respondido por mim em outras duas ocasiões. Aí o vídeo dele aborda os impactos ambientais da produção de carne, com foco no impacto hídrico indireto representado pela produção de grãos para a alimentação animal. Aí ele defende como solução supostamente mais realista do que a massificação mundial do veganismo, a disseminação do consumo de carne sintética. Especificamente, como ele deixa entender, a carne bovina sintética produzida em laboratório, que foi anunciada há uns 2 anos atrás já. Aí, como é de costume, eu pego alguns argumentos da fala dele e trago aqui para responder. E respondo cada um dos trechos que eu considerei bem problemáticos ou mesmo equivocados. Aí, então vamos lá responder. Sobre os dados apresentados que depõem contra a pecuária. Aqui Omaro apresenta dados interessantes de fontes confiáveis sobre o peso da pecuária na produção agrícola, no consumo direto e indireto de água e no desmatamento da Amazônia, com as devidas fontes. Mas ele peca, ou no mínimo traz uma afirmação, ou a informação, aliás, bem questionável e problemática, quando deixa entender que todos os bovinos que vivem em pastagens comem ração com grãos. Aqui ele comete um erro de generalização quando fala isso. Ele se esquece que existe uma parcela de bovinos que de fato tem uma alimentação exclusivamente ou quase exclusivamente baseada em capim de pasto. Inclusive se usa em algumas fazendas pasto selecionado com nutrientes específicos que um pasto rudimentar não vai ter em abundância. E as criações de gado bovino que usam ração em abundância são, em grande parte, criações semi-extensivas, que é semi-extensiva é quando aquela criação é baseada em confinar os animais em uma parte do dia e deixar eles soltos no pasto na outra parte do dia. E as criações intensivas, nas quais os animais vivem aprisionados no confinamento o resto da vida, a vida inteira, todas as horas do dia. E aqui se inclui algumas fazendas de bovinocultura extensiva, mas é imprudente dizer que todas as fazendas extensivas usam ração para alimentar bois e vacas e bezerros. Daí é bem fácil que um pecuarista, ou um zootecnista, ou um agrônomo, chegue nos comentários do vídeo dele e refute parcialmente o que ele fala. E daí, esse pecuarista, ou zootecnista, ou agrônomo, deixa entender, para a galera que assistiu o vídeo dele e foi ler os comentários, que o consumo de carne bovina seria menos oneroso para o meio ambiente do que se argumenta. E um outro erro do vídeo dele é deixar entender que 100% dos animais explorados pela pecuária no Brasil são bovinos. Ele ignora no vídeo a existência da pecuária suína, ovina, bufalina, caprina e de aves diversas, frangos, galinhas, codornas, patos, perus, etc. Ele também ignora a piscicultura, que é a criação de peixe em tanques. Todas essas criações animais têm um peso grande
no consumo dos grãos produzidos e, consequentemente, no impacto ambiental, incluindo hídrico, da produção desses grãos, tipo soja, milho, trigo, arroz, etc., como ele mesmo mencionou. Isso sem falar que ele ignora, deixa de mencionar, a pecuária leiteira, que também tem um peso bem relevante no consumo de grãos, na ocupação de pastos, no desmatamento e por aí vai. Aí Omaro foca unicamente a carne bovina, ignora no discurso dele que existem carnes e também leites e ovos de animais de espécies diferentes, diversas. Isso pesa negativamente no discurso dele em defesa da carne de laboratório, que ele esquece que é a única categoria de carne artificial que até o momento foi anunciada e que no futuro próximo vai ser produzida, que é a carne bovina. Aí isso pesa negativamente no discurso dele em defesa da carne de laboratório, que ele esquece que a única categoria de carne sintética anunciada até agora é a bovina. Ainda não se tem notícia, por exemplo, de carne de laboratório de porco, de bode, de carneiro, de frango, de peixes diversos, etc., no sentido de ser carne produzida a partir de células-troncos de um animal dito matriz. E o curioso também é que ele, além de reduzir todas as carnes possíveis à carne bovina, unitária à carne bovina, ele reduz também todo o acervo de carnes vegetais existentes, tipo, além da carne de soja, tem também carne de caju, carne de jaca, seitã e etc. Ele reduz todas essas categorias a meramente carne de soja. É como se todas as carnes vegetais existentes fossem carne de soja, proteína de soja. E, curiosamente, ele reduz também a diversidade de carnes hoje comercializadas e consumidas à carne bovina. Até o tão falado e cultuado bacon. Bacon, que os carnistas adoram falar. E o bacon, que é de origem suína, ele se esqueceu. Ou seja, ele acha inviável que todo mundo vá trocar carnes animais por, como ele disse, que carne de soja. Mas acha que ele quer que todo mundo substitua numa boa e com bom gosto uma notável diversidade de carnes, de animais diferentes, por carne especificamente bovina de laboratório. E aí ele acusa os veganos e os vegetarianos de serem utópicos, de almejarem uma utopia inalcançável. Mas ele também está sendo bem utópico à maneira dele, quando deixa entender que, como eu disse, os onívoros vão substituir todas as carnes animais naturais existentes hoje por um tipo de carne sintética, de uma espécie animal. Ou, como eu vou falar, ele não está sendo bem utópico, e pelo contrário. Eles, os veganos e vegetarianos, optam por um discurso muito moralista e emocional. Infelizmente, as pessoas em geral não sentem empatia pelos animais de corte. Eu não tenho pena desses animais. Desculpa, mas eu simplesmente não consigo sentir pena de vaca, porco e galinha. Então não adianta fazer apelo emocional em cima da vaca que é morta lá no frigorífico, porque simplesmente as pessoas não vão se sensibilizar por isso. Aí a parte, o reducionismo dele em relação à diversidade de carnes animais, de criações animais e de carnes vegetais também, ele estava indo bem em denunciar os impactos ambientais da produção de carne, diretos e indiretos no caso. Mas, quando ele começa a falar de vegetarianismo, ele começa a desengrenar. Tipo, estava indo até tão bem, mas aí começa a ferrar tudo. Eu diria, ou melhor, eu digo, que quando ele faz essa menção à ética animal, no meio de um vídeo quase todo dedicado a falar do impacto ambiental da carne, quando ele fala de ética animal,
ele comete algo aproximadamente uma falácia de fuga ao tema, também conhecida como red herring, já que o assunto central, que ocupa uns 3/4 do vídeo dele, é o impacto ambiental da produção de carne, com foco na bovina. E isso talvez torne impróprio que alguém esteja assistindo o vídeo dele e venha comentar sobre ética animal quando o tema principal é impacto ambiental da carne. E isso torna inóspito o que poderia ser um terreno de debate sobre ética animal. Mas mesmo assim, como eu estou gravando em vídeo e estou fazendo resposta meio que integral, eu vou abordar sim aqui no meu vídeo resposta a maneira como ele trata a conscientização vegano abolicionista. Aí essa fala dele, que o meu vídeo resposta mencionou agora há pouco, eu estou respondendo agora, comete 3 falácias, cujas definições eu mostro cada uma. Primeiro, é a generalização precipitada ou generalização apressada, que ele aproveita o fato de que algumas pessoas do meio vegano e vegetariano usam de julgamento pessoal e apelo à emoção na tentativa de conscientizar outras pessoas, e aí ele generaliza esse fato, essas características de algumas pessoas para todos os veganos e vegetarianos que são engajados em conscientização. A segunda falácia que ele usa é a falácia egocêntrica. O que é a falácia egocêntrica? Quando é que ela é usada? É quando a pessoa usa a si mesma como referência central e universal de ser humano e argumenta que se ele pensa de tal forma ou tem determinada característica ou comportamento, necessariamente todos os demais seres humanos, ou a grande maioria da humanidade, compartilha esse mesmo pensamento, essa mesma característica, esse mesmo comportamento. E a terceira falácia que ele usa é a redução à peninha, porque ele reduz todo o sistema de princípios éticos dos direitos animais e toda a racionalidade envolvida no respeito ético pelos animais não humanos ao atributo emocional e passageiro da pena, de sentir dó. Ele esquece que pena, dó, misericórdia é uma coisa e respeito ético pleno é outra bem diferente. Eu não preciso ter pena de um amigo meu para respeitar ele. Eu também não preciso ter pena de chineses para defender que é errado pregar ódio, intolerância e desrespeito contra o povo chinês. E ter dó de homossexuais discriminados ou vitimados por crimes de ódio não é requisito necessário para apoiar a luta de pessoas não heterossexuais por direitos. Porque pena é uma emoção efêmera. Aquilo que a pessoa sente naquele momento e deixa de sentir alguns minutos depois, que deixa de ter contato direto com o motivo de sua pena. Tipo, um cachorro sendo agredido na rua, ou um vídeo de uma vaca sendo torturada e morta dolorosamente no matadouro. Aí a pessoa sente pena na hora. Passa alguns minutos sentindo pena, com aquilo na memória, mas daqui a alguns minutos a pena passa. O respeito, pelo contrário, é uma convicção racional e ética que a gente leva conosco pelo resto da vida. E não é porque o Maro não sente pena de animais sendo torturados e mortos em matadouros que a maioria dos seres humanos seria incapaz de desenvolver respeito pelos animais, tão logo se conscientizem de que é errado e antiético explorar ou apoiar a exploração animal. E aqui a gente acaba descobrindo no discurso dele uma quarta falácia, que é a falácia o quê? Do argumento desconexo, também conhecida como non sequitur, que eu vou dizer o que é que significa,
que é quando a premissa e a conclusão do argumento não tem nada a ver uma coisa com a outra. E sobre a questão da sensibilização, convém dizer que não é só a sensibilização em que a educação vegana se baseia. É também na argumentação e no questionamento. A conscientização pelos direitos animais, às vezes, investe em pegar a pessoa pelo coração, mas também, muitas vezes, investe em convencer pela razão. E daí a argumentação racional é o que a gente vê quando, por exemplo, Gary Francione, ou Sônia Felipe, ou alguma pessoa especializada na teoria abolicionista, lança um livro sobre teorias dos direitos animais, ou quando o blog Vegana Gente lança uma resposta ao texto carnista que está lá difamando o veganismo, ou quando um vegan esclarece a um onívoro interessado que a alimentação vegetariana estrita é saudável e adaptável para qualquer ser humano de qualquer faixa etária e que a exploração animal fere os interesses próprios do animal explorado e por aí vai. O ser humano se preocupa apenas com seu próprio umbigo. É muito mais persuasivo a gente mostrar o problema que a agropecuária gera na falta de água, porque aí sim, neguinho, se vai começar a pensar em diminuir o consumo de carne. Aqui, de novo, Omaro incide na falácia egocêntrica, que ele próprio, assumidamente, não se preocupa com os animais que ele come. Ele mesmo assume nessa parte que só se convenceu da perniciosidade da produção e consumo de carne por causa do impacto ambiental da produção de carne e que já está respingando nele, causando falta d'água, provocando falta d'água onde ele mora. E aí ele indevidamente generaliza essa característica do pensamento dele para todos os seres humanos. Aí ele se coloca como referência central e universal de ser humano, mais uma vez, e daí argumenta que se ele mesmo, Omaro, se preocupa só com o próprio umbigo e com as consequências do consumo de produtos animais que respingam nele, isso quer dizer necessariamente que todos os demais seres humanos, ou a grande maioria, pensa igual a ele e também só pensa no próprio umbigo. Se o mundo como um todo adotasse uma dieta vegetariana, muitos problemas de fome ambientais seriam solucionados parcialmente. Mas isso é meio utópico. Eu não acredito que as pessoas vão parar de comer carne para comer carne de soja, até porque, como eu já falei, existe um grande mercado, uma grande oferta e procura sobre esse sistema alimentício baseado no consumo de proteína animal. Aí, como eu falei antes, ele diz que é bem utópico que as pessoas em geral adotem, dentro de um processo de décadas de campanha de conscientização vegana em massa, uma alimentação vegetariana. Mas, curiosamente, ele defende algo ainda mais improvável, que é a alimentação de toda a parcela onívora da humanidade com carne bovina sintética. Ele diz, nas entrelinhas aqui, que todo vegan vegetariano come carne de soja, ou seja, proteína de soja. Mas, curiosamente, ele próprio quer que todo mundo coma carne bovina sintética. E, como eu falei, ele reduz todas as carnes animais existentes à carne bovina. E ignora, como eu falei antes também, que existe toda uma diversidade de carnes vegetais. E também esquece que a diversidade de plantas comestíveis em geral é extremamente vasta ao redor do planeta, existindo centenas ou mesmo milhares de plantas comestíveis e aí bilhões, para dizer o mínimo, de combinações culinárias veganas possíveis. E daí ele acha que um único tipo de carne sintética, que seria o prato central, que ia se tornar o prato central de algumas culturas existentes, como por exemplo a brasileira, digamos, vai ser superior a bilhões de pratos veganos existentes ao redor do planeta. E além disso,
ele não leva em conta as questões capitalistas, que tudo indica que vão ser envolvidas na produção de carne sintética. Ele deixa de se perguntar, por exemplo, se a matéria-prima vegetal que vai ser processada e convertida quimicamente em carne de laboratório vai ser fruto de agronegócio, de grandes plantações de latifúndios, ou da agricultura familiar e pequenas propriedades. Ele também não se pergunta se a matéria-prima que vai alimentar a produção de carne sintética vai ser transgênica e banhada de agrotóxicos, e também ignora se esses dois fatores, a transgenia e a presença de agrotóxicos nas plantas da matéria-prima, vai interferir no sabor ou também na qualidade e também nas propriedades de saúde da carne, ou seja, se vai fazer mal ou vai ser saudável. E Omaro ignora também a probabilidade bem robusta dessa carne sintética ser patenteada e se tornar propriedade exclusiva, propriedade industrial, de uma grande corporação, tal como diversidades transgênicas de certos vegetais são propriedade industrial de corporações como a Monsanto. Daí olha que beleza, vai ser o prato de bilhões de pessoas ao redor do mundo, dependendo dos interesses de uma ou poucas mega empresas detentoras da propriedade genética das carnes in vitro, mesmo que lance, digamos, também carne caprina in vitro, carne de porco in vitro, bacon in vitro e etc. E dos recursos industriais que vão ser necessários para produzir essas carnes. Aí, em outras palavras, Omaro acusa a gente de utópicos, de vislumbradores de um futuro inviável ou impossível, mas ele mesmo acaba, inconsequentemente, dando moral para que uma possível distopia, e não utopia, uma distopia alimentar, e quem sabe uma distopia humanitária até venha acontecer. Daí, a gente pode ver que Omaro comete diversos erros e acaba falhando seriamente em defender a comercialização em massa da carne in vitro como se fosse uma opção válida e viável a massificação da alimentação vegetariana estrita no mundo. Aí, enfim, essa aqui é a minha resposta ao vídeo de Omaro sobre impactos ambientais da pecuária e a utopia, ou melhor, provável distopia da carne de laboratório. Aí, se ele quiser me responder, se sinta à vontade de gravar um vídeo resposta. Embora eu ache pouco provável que ele vá responder de fato, já que eu fiz respostas anteriormente a outros vídeos dele que nunca foram respondidos à altura, com vídeos de contra-resposta. É basicamente isso, e o vídeo fica por aqui, meu. Valeu, viu? Obrigado por ter assistido este vídeo do canal Vegana Gente. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, favorite, compartilhe nas redes sociais onde você tem conta, inscreva-se no canal Vegana Gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!